início da minha fé. É oração, escola dominical, estudo da palavra de Deus. É isso que nos afirma na presença de Deus. É isso que nos assegura na presença de Deus. Foi feita uma pesquisa no Brasil. Os maiores homens de Deus que hoje foram frequentadores de ensino da palavra, escola dominical e oração, né? Porque a oração, ela faz que nós aproximamos de Deus, dialogamos com Deus. O jejum, ele faz que nós esquece as coisas da carne e seguimos as coisas de Deus, né? A leitura da palavra de Deus, ela abre a nossa mente, o nosso coração para entender as coisas de Deus, né? Então eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, né, 26, no versículo 15. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então aqui, irmão, quando eu vou pregar a palavra de Deus, a única coisa que eu preocupo é de saber o que Deus quer que eu fale, né? Então aqui ninguém sabe a vida de ninguém, ninguém conhece a vida de ninguém, né? Então isso eu estou dizendo para os irmãos que são a primeira vez que vêm no culto de oração, né, para entender, né, que aqui nós não vamos mandar alguém lá na sua casa para saber o que você está fazendo, para depois você ir falar. Não, aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus em todos os cultos. É culto de ensino, é culto de pregação, é culto de oração. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo de Deus fala? Porque Ele conhece todas as nossas vidas. Ele conhece cada passo das nossas vidas, né? Então por isso que é bom a gente vir para o culto de oração, né, para aprender a servir a Deus. Então aqui no versículo de Mateus 26, 15 diz assim: e disse que me queres dar-me, eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Os irmãos podem sentar. Então aqui, irmão, a palavra do Senhor, ela está falando a respeito de um homem fiel, inocente, um homem que veio a este mundo para salvar eu e você. Então ele escolheu 12 homens para estar com ele, né? Porque nem o próprio Jesus conseguiu fazer a obra de Deus sozinho. Ele precisou de alguém para ajudar eles, né? Então aqui também a igreja de Deus, mas ela precisa de alguém para ajudar o pastor, a pastora, porque eles sozinhos não conseguem fazer tudo, né? Então Jesus chamou aqueles 12 homens. Mas entre aqueles 12 homens, teve um que andou com Jesus, viveu com Jesus, viu as maravilhas de Jesus, mas ele nunca converteu. E existe, irmão, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, pessoas dessa forma, que ele vê os milagres de Jesus, ele vê as maravilhas de Jesus, ele vê as bênçãos de Deus, mas ele nunca preocupa em ter uma vida santa na presença de Deus, né? Então Judas foi mais ou menos assim. Judas, ele vendeu, ele entregou o seu mestre por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata naquela época dava para a pessoa comprar um pequeno sítio, era o valor de um escravo. Às vezes nós paramos e pensamos assim: mas como pode um homem como Judas Iscariote ter coragem de entregar o seu mestre, trocar o seu mestre por 30 moedas de prata? Às vezes nós escandalizamos, achamos
Que crueldade entregar o seu Senhor, o seu Salvador, né? O seu melhor amigo, por 30 moedas de prata. Aí, irmão, eu faço uma pergunta, nesta noite. Nós precisamos parar e pensar, e será que nós não estamos fazendo a vez pior do que Judas? Será que nós não estamos talvez sendo um Judas? É isso que nós precisamos parar e pensar nisso, irmão. Foi aonde o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso. Às vezes nós criticamos Judas, falando de Judas. O nome de Judas é tão ruim que eu não conheço ninguém por nome de Judas, né? Judas Iscariote. Eu nunca ouvi falar que ninguém põe o nome do seu filho Judas Iscariote. Porque é um nome que para todo mundo é um escândalo, porque traiu o Filho de Deus. Mas muitas das vezes, irmão, se nós não tiver cuidado, nós se tornamos pior do que Judas Iscariote. Porque o dinheiro que Judas entregou a Jesus, pelo menos dava para comprar pequeno sítio, um escravo daquela época. E será que nós não estamos traindo, trocando o nosso mestre por coisa menor do que Judas fez? Os irmãos já parou para pensar isso? Né? Então tudo que eu falo aqui, irmão, eu procuro receber diretamente de Deus. Então aqui tudo que Deus fala comigo, eu não aumento e nem diminuo. Eu passo aquilo que Deus manda eu falar, né? Então aqui, irmão, nós podemos ver quantas pessoas estão trocando Jesus por um cigarro. Eu pergunto, não é mais barato que 30 moedas de prata? Quantas pessoas não estão fazendo isso, trocando Jesus por um cigarro? Você já parou para pensar nisso, irmão? Quantas pessoas não conseguem entrar em comunhão com Deus por causa de um cigarro? Ah, eu não consigo. Eu tenho tanta vontade de servir a Deus, mas não consigo. Conheço muitas pessoas dessa forma, irmão. Conheço pessoas que morreram dentro da igreja, perderam a salvação por causa do cigarro. Pessoas que estavam dentro da igreja. Antes de eu vir para o Japão, eu vi uma pessoa dessa forma, uma irmã lá no Brasil. Ela foi tratar em Goiânia e ela ficou lá perto de onde a gente morava lá. Então aquela mulher, ela chegou com câncer, foi internada ali, tiraram um pedaço lá do estômago dela. Aí o médico cortou ela, quando o médico foi operar, ela que abriu e falou, não, vamos costurar. Tem mais jeito. Está toda a comida por dentro, está toda destruída. E agora eu pergunto, irmão, uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da casa de Deus e sempre traiu Jesus por um cigarro e ainda perdeu a salvação. Então qualquer coisa, irmão, que nós fazemos, que nós não conseguimos se libertar dele, nós se tornamos escravo dele. Qualquer coisa, irmão, que você não consegue ficar sem ele, você se torna escravo dele. Até um café, irmão. Se você não dá conta de jejuar por conta de um café, você está sendo escravo daquele café. Dentro da minha família tinha uma pessoa assim, que ela não dava conta de jejuar, porque se ficasse sem café de manhã, doía a cabeça. Aí o que ela fez? Falou assim, então já que o café está me atrapalhando, eu largo ele, né? Então aquilo, irmão, que está atrapalhando você servir a Deus, larga ele, porque o céu é bem melhor. Quantas pessoas estão trocando Jesus por um copo de cerveja? Não é menor do que 30 moedas de prata, não é menos. Então estamos traindo Jesus por causa de um copo de cerveja. Estamos traindo Jesus por uma simples balada. Irmãos, a coisa não é brincadeira não. Quem lê Bíblia e busca a presença de Deus está vendo isso. O fim está chegando. Nós não temos mais nada que esperar não.
Eu não sei se os irmãos são sabedores disso, mas já está tudo programado. Uma vinda de Jesus falsa para enganar os escolhidos de Deus. E diz que já está atrasado. A ciência já está tudo programado na NASA. Uma vinda de Jesus falsa para que o povo desanime. Já fiquei mesmo agora, né? Por causa daquela tal unificação que eles falam, né? Uma só religião no mundo todo. Então as pessoas que não estudam a Bíblia, não lêem a Bíblia, sabe o que acontece? Ele vai ser enganado. Eles falam para ele assim, olha, sabe uma coisa? Jesus já veio mesmo agora único conosco, né? Que essa tal de unificação, todo mundo vai ter assim, todo mundo vai ter que ser igual. Isso vem de onde? Do anticristo. O anticristo, irmão, já está reinando. E nós precisamos abrir os nossos olhos e acordar para isso. Eu estava vendo aquele pastor Marco Feliciano, ele falando que lá em Brasília, ele chega em alguns pastores e fala, pastor, vamos lutar, vamos batalhar por causa da causa de... Ah, não, pastor, não adianta mais não. Não adianta. O anticristo já está reinando mesmo, não adianta nós fazer mais nada. Aí ele disse, olha, eu pelo menos estou tentando, e ele não quer nada, né? Então, irmão, nós precisamos acordar para isso, porque o mundo, a Bíblia diz que jaz maligno, né? Quantas pessoas, irmão, estão trocando Jesus? Não, hoje não vou para a igreja, porque eu tratei com meus amigos, né? Teve que ir lá pôr isso, jogar. Não dá para mim ir para a igreja hoje. Ah, eu vou ter um passeio para fazer. Eu não posso ir para a igreja. Não, eu fui convidado para um churrasco. Eu não posso ir para a igreja. Então, cada coisa, irmão, que nós deixamos, que nós vamos fazer e deixamos de servir a Deus, nós estamos trocando Jesus por aquilo. E quantas pessoas, irmão, que nós vimos, não tem tempo para oração, não tem tempo de jejum, não tem tempo para nada. Irmão, jejum, irmão, ora, não dá, não posso. Mas a gente fica tantas e tantas horas no pé de uma televisão, assistindo uma novela. Irmão, se você for ver o que é o resultado da novela, o que eles fazem para a novela ter sucesso, eu estou falando porque eu já assisti muita novela quando não tinha Jesus no meu coração. Eu sei disso. Então, irmão, olha, ele sacrifica criança, ele sacrifica ser humano. Essas crianças que somos, ninguém nunca mais vê, eles que fazem isso, fazendo para o diabo o despacho das encruzilhadas para que a novela tenha sucesso. E muitos cristãos ficam lá. Né? E aquilo é assim, irmão, trai a pessoa de tal maneira, ele nunca termina a novela. Sempre ele deixa uma parte boa, para que amanhã você não perca. Né? Um capítulo, vem um capítulo, quando está aquele capítulo, você fala, o montinho está bom demais, eles cortam ele, vai passar só amanhã. Aquilo é para incentivar você não deixar de assistir. Se você vê pessoas, irmão, que já foram atrizes, autores, que hoje converteu a Cristo, pergunta isso para você ver, se não é o que eu estou falando. Então, irmão, nós precisamos acordar, porque muitas pessoas, irmão, estão trocando Jesus pelo Face, né? Um simples Face. E quando você fala, irmão, cuidado, não é pecado Face, mas hora de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. A Bíblia é um espelho, irmão, para que nós sabemos como está a nossa vida na presença de Deus. Mas muitas pessoas dizem, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. É igual uma história que eu conto do papagaio. O papagaio, ele tinha um papagaio na fazenda. Então, o que aquele papagaio aprendeu a fazer era cantar. Não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. Um dia ele estava num pé de amoreira, veio um gavião, pegou ele, saiu carregando, e ele, não faz mal, não tem importância, não faz mal, não tem importância. Desceu lá na frente, começou a rasgar e comer ele, enquanto ele estava aguentando falar, falava, não faz mal, não tem importância. Assim tem muitos crentes dessa forma, irmão. Não faz mal, não tem importância. Ah, isso não tem problema, isso não faz mal, isso não tem problema, isso não tem perigo, não tem nada não, isso é porque os pastores são enjoados, não. Quando você encontra uma igreja, um povo que cuida de você, zela de você, aconselha você,
fique sabendo, é porque Ele ama você. Ele não quer ver você na perdição. Ele não quer ver você no sofrimento. Agora, irmão, igreja, tem muitas igrejas por aí. Se você estiver entregando o dízimo, se você estiver ofertando, que você se dane. Se você quiser ir para o inferno, que se vai. Né? Porque o interesse dele não é com a sua alma, é com o que você tem. Mas aqui não, essa igreja foi levantada por Deus para alertar as pessoas que Jesus está voltando. E se nós ficarmos de uma maneira que não for do agrado de Deus, nós vamos ficar. Eu fico, todos nós ficamos, se nós não mudar de atitude, se nós não converter a Cristo de verdade. Porque a palavra de Deus, irmão, ela pega, não é só os membros, ela pega pastor, pega pastora, pega presbítero, pega tudo. A Bíblia diz que a espada, a Bíblia é uma espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado. Porque hoje em dia nós já estamos vendo pessoa, pastor, pastora, que aquele negócio não faz mal, não tem importância, estão lá na praia do nudismo. Né? Estão lá, tem pastor, pastores estão lá na praia do nudismo. E diz assim, o lugar melhor de ter uma vida espiritual boa é aqui. Você fica à vontade. Agora você imagina, irmão, no meio daquela tanto de gente nu lá, dizendo que ali é um lugar de meditar a palavra de Deus, um lugar melhor de ter uma vida espiritual. Você já parou para pensar isso? O que é isso? É por causa do faz mal, não tem importância. Às vezes eles começaram lá numa praia simples, mas não tinha tempo para Deus, né? Preocupava com a praia, não queria vir para a igreja, hoje está lá na praia do nudismo. E se você falar que ele está errado, ele ainda fica bravo. Agora você imagina, irmão, igreja nos Estados Unidos foi um país que mais nasceu missionário. Hoje tem igreja lá que o povo está em cima, o pastor dirigindo em cima do púlpito, do jeito que nasceu. A crentada tudo no banco, lá do jeito que nasceu. Já parou para pensar um negócio desse? Cegueira espiritual. Por causa do faz mal não tem importância, irmão. Então precisamos abrir nossos olhos para não trocar Jesus por nada. Não é por mínimas coisas não, é por nada, para que nós possamos deixar de ser um Judas, né? Porque como eu falei, às vezes nós criticamos Judas, então somos Judas. Precisamos parar, irmão, entender o que é as coisas de Deus e pensar mais na salvação, deixar de trocar Jesus por mínimas coisas e por nada. Porque não adianta, irmão, você ficar o tempo todo dentro da igreja e às vezes você fica. Não adianta nada. E vai ser um sofrimento, irmão, tão triste que a Bíblia diz assim que pessoas vão sentir o desejo da morte, mas a morte vai sair deles. Você imagina, irmão, você dentro de um vulcão daquele que está dando aí, ó, correndo aquele fogãozinho, o lago de fogo é daquela forma. A pessoa vai estar ali queimando e gritando, mas não vai morrer. Vai ficar ali eternamente, mas você, irmão, que está preocupado com a salvação, você vai viver eternamente no céu com Jesus Cristo. Então é por isso que eu falo, irmão, vamos ser fiel a Deus, não vamos trocar Jesus, não vamos trair Jesus por nada. Essa é a palavra, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.